Olá, estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental, saudações geográficas. Eu sou o professor André e neste vídeo, nesta aula, nós vamos falar então sobre a exploração da região antártica, Então, será que essa região aí já vem sendo explorada, E como que os protocolos vêm garantindo então o uso de forma correta dessa região? Então, nós temos aqui então também conosco, o Kelvin, que irá interpretar para nós. Tudo bem, Kelvin? Muito bem. Então, vamos em seguida então ver aqui o objetivo dessa aula. Então, qual que é o objetivo? É refletir sobre a possibilidade de exploração econômica dessa região gelada do planeta, da Antártida, que é o Polo Sul, ok? Muito bem. Então, vamos aqui fazer algumas perguntas aqui para a gente iniciar a nossa aula nesse momento. Qual a localização da Antártida? Vamos rever isso aí então, Nós temos que saber de onde se trata, o local de onde se trata, de onde nós vamos falar. Vocês sabem por que os países possuem interesse em explorar essa região antártica? Qual o interesse que esses países têm então? E será que os recursos naturais presentes na Antártida também existem no Brasil? Vamos ver aí então se o Brasil também tem esses interesses aí quanto aos recursos naturais dessa região. Então vamos primeiro localizar a região Antártida, revisando aqui. A Antártida então é um dos 6 continentes do nosso planeta e ela fica no hemisfério sul, no sul do hemisfério sul, ou seja, o Polo Sul como um todo, ele está nessa região e aqui então está olhando no ponto de vista de cima, vamos dizer assim, o continente gelado. Então repare, ele é uma massa de terras imersas, coberto por gelo, e em volta tem os oceanos, tá bom? É isso que nós precisamos saber. Diferente do Ártico, que é o Polo Norte, que é água que tem sua superfície congelada e em volta tem os continentes, a Antártica é o contrário. Ela é um continente, ou seja, é terra envolto por água, como se fosse uma ilha, em tamanho gigante. Muito bem. Então a exploração econômica desse continente, ele tem sido cada vez mais palco de debates científicos, e na sociedade como um todo. Então, os recursos naturais é a resposta para todo esse debate, Então, existem muitos recursos naturais presentes na Antártica que a gente vai ver já já. Então, olha só, aqui temos por exemplo, alguns pinguins, que vivem nessa região. Lembrando que pinguim vive no Polo Sul, o urso polar vive no Polo Norte. Então, são diferentes, a região onde cada um deles vive. E aqui tem também outra fotografia mostrando aí o aspecto físico dessa região, Então são terras, olha lá, rochas, que são cobertas por neve, beleza? Então existem expedições científicas que vão para essa região e descobrem então os novos recursos, como o gás natural, o petróleo e etc. Então, até a década de 1960, a principal atividade econômica realizada então na Antártica era a caça de baleias e também a de focas, ok? Atualmente, nos tempos atuais aí, o continente então lá é praticada então a pesca do krill, que é esse tipo de camarão aqui, que inclusive é a base da cadeia alimentar na região, alimenta aí para algumas espécies de baleias, e alguns outros animais também, que por sua vez com os animais que caçam esses crios aqui e tudo mais, por exemplo, os peixes, que são pescados aí pelos barcos pesqueiros da região e assim por diante, tá bom? Então, quais recursos naturais podem ser encontrados na região Antártida e como que eles vêm sendo tratados, pela humanidade? Vamos ver aqui. Então, aqui tem um mapa, que a gente vai mostrar ele em um tamanho maior em seguida, mas aqui vem mostrando, que tem desde carvão, o carvão mineral no caso, petróleo, o cobre, urânio, manganês, presença também de bactérias e micro-organismos que podem ser aproveitados então para fins medicinais, genéticos, bioquímicos e usados então também na medicina, atraindo então a atenção de vários países para isso. Então repare nesse mapa aqui, vamos pôr ele em tamanho maior aqui, onde estão localizados as principais, a presença dos principais recursos naturais da região. O ferro, que é um F aqui representada no mapa, o C, que é representado aqui do carvão mineral, uma torrezinha de petróleo, aí tem aí os peixes, onde é pescado, por exemplo, o bacalhau, e o camarão krill também, que é explorado na região, tá bom? Lembrando que isso aqui ainda não é
aberto para a exploração, somente às margens ali, né, no caso da caça, né, que a partir da década de 60, né, que começou a ser utilizado aí. Então, olha aqui, ó, acordos internacionais como o tratado, né, ou protocolo, os tratados e protocolos antárticos, né, foram muito importantes para continuar preservando essa região. É a região mais preservada do nosso planeta. Mas, se deixarmos, né, sem nenhum tipo de tratado, sem nenhum tipo de acordo entre os países, a exploração de forma desenfreada, ou seja, de forma errada, né, exagerada, poderá pôr um fim em todos os recursos naturais que tem lá e gerar altos impactos ambientais. Então, quando os países assinaram, né, o Tratado Antártico, foi para estabelecer, então, limites para a exploração, como, por exemplo, poder ser explorado de forma científica e de forma pacífica, fazendo cooperação entre os países, e não explorar de qualquer jeito, né, os recursos econômicos que tem lá. Ok? Então, esses acordos, né, tornaram-se tão indispensáveis, né, uma vez que esta região se tornaria, então, uma área de conflitos entre os países. Os países iriam disputar muito mais do que disputam hoje esta região aí. Bom, então vamos propor a nossa primeira atividade aqui, já que você já teve ali um conhecimento mínimo sobre como é que é a exploração dessa região, tá bom? Então, a presença de recursos naturais na Antártida gera uma grande preocupação, né, entre os cientistas aí, devido à preservação ambiental da região. Então, explique aí no seu caderno, com suas palavras, quais são as preocupações a respeito do futuro da Antártida e por que isso influencia no restante, né, do mundo aí. Por que essa exploração aí pode causar preocupação para o mundo? Então, coloque aí no seu caderno e em seguida nós retornaremos com a correção, tá bom?
E aí, meus bons alunos, colocaram a resposta de vocês então, né, sobre quais são as preocupações, né, que deveremos ter, os cientistas têm aí, quanto ao futuro da região Antártida, se não tivesse então esses tratados, esses protocolos que limitam a exploração dessa região. Vamos ver aqui então a nossa resposta? Olha só, nós sabemos então que a Antártida tem muitos recursos naturais, como petróleo, né, carvão, ouro, né, manganês, etc. Se esses acordos não fossem firmados, possivelmente, né, conflitos geopolíticos teriam se intensificado muito, né? E a disputa por essas regiões que têm mais recursos naturais iriam ser maiores e até guerras poderiam ser geradas, né? Fora o fato de que a exploração dessa região, sem nenhum tipo de critério, poderia então desencadear muitos problemas ambientais, né? Derramamento de petróleo em alto mar, ou então também na borda do continente, né? Diminuindo ali a fauna e a flora da região. Então, seriam problemas gravíssimos para essa região que nós temos. Então, o ecossistema como um todo poderia ser destruído, ok? Muito bem. Então, olha aqui, ó, né, os animais que vivem aqui como os pinguins, né, iriam ter graves problemas. Ó. A preocupação que nós temos com o futuro da Antártida deve ser de interesse de todos nós. Ambientalistas, né, e membros da sociedade civil têm se preocupado com a possibilidade de que os interesses econômicos falem mais alto aí do que a exploração adequada desse continente, né? Usar para turismo, imagine, né, usar a região Antártida para turismo, daria-se também para gerar economia, sem gerar impactos ambientais graves na região. Isso é importante. Então temos aqui também, né, uma imagem ilustrando aí, então as geleiras, né, e tudo mais. Se tudo isso aqui for contaminado, imagine, a água doce do planeta, a maior parte está aqui. E daí? Muito bem, aqui tem uma manchete de jornal, né, que vem na forma de pergunta. Por que tanto interesse então na Antártida? Com base naquilo que nós respondemos aí agora há pouco, esse interesse se deve, né, ao que vem sendo descoberto, né, no subsolo da Antártida e também no fundo dos oceanos na região, que no caso são os recursos como o petróleo, o carvão, o minério de ferro, o gás natural, ouro, prata, etc. Tudo isso então vem causando muita preocupação, né? E os tratados e também os protocolos vem tentando diminuir esses impactos, frear essa ânsia, né, em querer explorar a região de forma errada. Então, caso fosse permitida a exploração da região, seria realizada de forma consciente? Imagine você acha que iriam fazer isso de forma consciente? Pelo histórico que nós temos da exploração dos outros continentes, sabemos que no geral não, né? Então esse que é o problema. Muito bem. As riquezas naturais então encontradas na Antártida são de grande interesse das nações do planeta, conforme a gente vem falando aqui. Existe interesse então de grandes empresas, né, de exploração então do subsolo da região, petrolíferas e assim por diante. E isso então vem especulando então que esses minérios, né, importantes para a economia dos países caia na mão então de indústrias ou empresas que vão destruir, né, o meio ambiente. Então, esses protocolos ajudam a humanidade a usar a região da forma pacífica e da forma mais ambientalmente correta possível, tá bom? Então, aqui outra manchete de jornal, olha só. Antártida pode ser rica em diamantes, afirma então geólogos. Então, é uma região que ainda está se descobrindo muita coisa e, inclusive, diamantes. Imagine você, né? Então, os interesses econômicos de muitos países já começam então a falar mais alto. Então a disputa por áreas dessa região começa a ser cada vez maiores, ok? Por ser então uma região pouco conhecida e explorada, você então acredita que possa existir recursos naturais ainda não conhecidos nessa região? Com certeza sim, né? De toda a Antártida, né, com certeza menos da metade do que tem lá já foi descoberto, imagine, pode ter muito mais que isso, né? É uma especulação que o professor coloca aqui na forma de pergunta, né? Então, olha só, o ecossistema antártico, então, ele é valorizado pelos cientistas como um local relativamente livre de influência humana. Então, ainda como está muito longe, né, da maior parte da sociedade, sofre menos impactos ambientais do que outros continentes. Resultado, um lugar ótimo para fazer pesquisas científicas, ok? Então, mas a conservação desse ambiente exige cuidados constantes. Imagine, né?
a caça de pinguins, né, a destruição dessa biodiversidade aqui, poderia então gerar impactos que depois seriam irreversíveis, beleza? Com a extinção dos animais. Então a nossa segunda atividade aqui, olha só. A proposta é a seguinte, ó, analisando a possível exploração econômica da Antártida, aí você vai fazer o quê? Você vai realizar um quadro. Você vai pegar o seu caderno, vai dividir em duas metades aí. De um lado você vai escrever, né, o seguinte, ó, elabore um quadro e escreva quais impactos negativos, né, no mínimo 5 impactos, você vai listar aí 5 impactos que a gente citou aqui na aula, além de outros que você possa lembrar aí, podem ocorrer caso a extração dos recursos naturais na Antártida seja realizada. Então, coisas negativas. Coloque aí de um lado do caderno, seu lado esquerdo aí do caderno. Escreva um título em cima, né? Impactos negativos, ok? Do outro lado, do lado direito da sua tabela, do seu quadro, você vai colocar aí as possíveis soluções para isso. Como é que você pode diminuir esses impactos? Como é que você pode mitigar esses impactos aí, tá bom? Você coloca então para eles aí, escrevendo então para cada impacto, né? Você vai escrever aí uma forma de tentar solucionar esses problemas, beleza? Então vamos brincar de cientista aí, beleza? Vamos lá. Então espero vocês daqui a pouquinho com a correção.
E aí, alunos, conseguiram então elaborar esse quadro, né, comparando as atividades que podem gerar um impacto negativo na região da Antártida e as possíveis soluções do outro lado do quadro? Fizeram isso? Então vamos ver aqui então uma possível resposta, tá bom? Então, olha só, eu elaborei esse quadro aqui então, elencando aqui, ranqueando alguns tipos de impactos negativos. Vamos lá, não necessariamente nessa ordem, tá? A destruição da fauna, como por exemplo, diminuição do número de focas, de baleias, de pinguins, por exemplo. De destruição da flora, né? A questão dos musgos, dos líquenes, né? Que vão sofrendo alterações. Contaminação da água do mar por meio do petróleo, que seria um impacto gigantesco, né? O petróleo, para se deteriorar, demora muito tempo. E também a contaminação do ar pela queima de combustíveis fósseis, que o homem queima nos continentes onde vivem, na Ásia sobretudo, e no norte, no hemisfério norte de modo geral. E claro que isso vai migrar para a região polar também. Isso é um impacto ambiental negativo. E além de explorar isso aí lá na própria Antártida também, né? Isso poder queimar combustíveis fósseis lá também e gerar problemas. E crateras resultantes da mineração. Então, imagina o tamanho de crateras, né, geradas pela exploração do minério de ferro, extração, por exemplo, né, do manganês e etc. Então, gerariam grandes impactos. Será que as empresas recuperariam essas áreas se fosse explorado? Pensa bem, né? Se não for ter um tratado, um acordo, com certeza é aquela lei do menor esforço, né? Você aumenta os seus lucros não recuperando a área. Agora, se tiver leis rígidas para isso, talvez no futuro isso possa ser explorado também. E as ações mitigadoras, que é o outro lado do quadro, como é que você pode ajudar a diminuir isso daí? Então, por exemplo, para a destruição da fauna, o combate à caça predatória. E isso aconteceu e vem acontecendo na região antártica, ok? Na questão da destruição da flora, conscientização da importância da flora. Né, utilizando aí os musgos, os líquenes, alguns tipos de pequenas gramíneas da região e vendo que tem um valor medicinal e também até outros tipos de valores, né, por trás dessas plantas. Além, claro, de ser importante para o bioma local, né, essas espécies aí. E na questão também da contaminação da água do mar, né, por petróleo. Por exemplo, se caso acontecer isso por um acidente, né, muito imprevisto, né, ter aí, claro, formas para diminuir isso daí. Por exemplo, ter ali então tecnologias para conter, né, do petróleo se esparramar, né, pelo resto do oceano. Já tem aí alguns tipos de produtos químicos, né, que é jogado sobre a água que faz com que o petróleo não contamine tanto, né, e seja recolhido mais fácil, né. Então são formas aí de tentar diminuir isso. E na questão também da queima de combustíveis fósseis na região, por exemplo, usar painéis solares nas estações de cada país, né? Onde cada país tem ali sua base científica, já é feito isso, tá? E também de geradores eólicos. Por exemplo, a base brasileira tem gerador eólico para gerar energia, além de painéis solares, para a base, ok? E finalizando, crateras resultantes da mineração podem ser resolvidos, por exemplo, recuperando as áreas, como acontece isso, né, ou deveria acontecer nos países em que se explora isso daí, né? Tem regras para isso, o Brasil, por exemplo, tem regras para isso e assim por diante, tá bom? Claro que nem sempre é feito como deveria, mas as regras existem. Muito bem, então, nesta aula aí a gente viu sobre as questões aí de exploração da região Antártida. Vimos aí os possíveis impactos se isso fosse desenvolvido em larga escala na região. Então, espero que vocês tenham gostado desta aula. Até o nosso próximo encontro, ok?